Luísa Peixoto, eu sou especialista de mobilidade da Quico. A Quico é uma empresa de dados em mobilidade. No momento, recentemente, né, a gente lançou um app de mobilidade que ele integra vários serviços de transporte num app só. Então, num único app, você já vai ter informação, enfim, preço e tudo, de vários serviços, incluindo serviços públicos e privados de transporte, como, por exemplo, bicicleta compartilhada, o Uber, por exemplo, né, os carros sob demanda, o motorista sob demanda, 99 também já está integrado, e a ideia é que a gente cada vez mais integre também as motocicletas compartilhadas, os carros compartilhados, todo esse ecossistema de mobilidade que a gente tem de serviços de mobilidade na cidade hoje em dia. Bom, e o que tem se falado muito, né, em países, né, porque esse conceito de mobility as a service, que é mobilidade como serviço, quando a gente vem numa ideia de tentar substituir o uso do carro privado, né, que é o que várias cidades no mundo, né, principalmente na Europa, já estão fazendo de modo bem avançado, essa plataforma de mobilidade, Mobility as a Service, ela tem já sido utilizada lá fora. E agora, com esse contexto do corona, né, o que se tem visto é que o uso do transporte coletivo, primeiro, caiu muito, primeiro devido aos isolamentos, né, o isolamento social, as quarentenas que foram estabelecidas. E mesmo assim, depois, pós-quarentena, né, a gente já vê alguns países, igual a Alemanha, já estão retomando as atividades. Aqui no Brasil já temos até algumas cidades já fazendo essa retomada gradual das atividades, né, regulares. Existe uma situação que a gente ainda não promoveu a aglomeração, e transporte coletivo ainda está relacionado à aglomeração de gente. Então, como que a gente pode trazer outras opções de serviços de mobilidade, né, que vão estar ali de maneira eficiente, essas informações, para que as pessoas façam sua escolha. Então, essa plataforma, ela agrega todos esses serviços sem que a pessoa precise recorrer ao uso do carro privado, né? Então, porque esse é um medo muito grande das cidades, né? Principalmente europeias, porque elas vêm trabalhado há muito tempo, né? A reduzir mesmo o uso do carro privado e agora elas não querem perder todo esse trabalho que foi feito, né? Não querem que as pessoas fiquem com medo de pegar o transporte coletivo, acabem usando o carro cada vez mais e a gente vai ter todos aqueles problemas que a gente já vê aí das cidades, né? Que acabam utilizando só o carro como principal modo de locomoção. Não é isso que a gente quer ver. E aí, por isso, a gente tem visto várias políticas públicas sendo implementadas na cidade para a gente conseguir, através de tecnologia e através, enfim, de infraestrutura, conseguir direcionar as pessoas a se deslocarem de uma maneira segura, né? Voltando um pouquinho no passado, fugindo um pouco do assunto até, né? A gente teve agora a questão das patinetes e das bicicletas compartilhadas, né? Que acabaram não dando certo, pelo menos provisoriamente, né? Como é que a avaliação suas? É uma questão de tempo, de hora certa, de inadequação ao país? Até que ponto que deu certo em outros países? Como é que é a avaliação? Porque uma das coisas que é muito clara em tendências, de uma forma geral, é a questão da oportunidade. Você pode ter um produto que ele é excelente, mas não é adequado para o momento. É para daqui a 10 anos, né, por exemplo. Né? Então, teve muita gente que falou em micro mobilidade, né, integração, só que não deu certo. Como é que é a avaliação sua sobre isso? Não é exatamente, talvez, que não tenha dado certo. Talvez a gente consiga ver, talvez, os modelos de negócios que a gente escolheu, talvez, aqui. O que aconteceu? A gente vê que o serviço de bicicleta compartilhada hoje ainda existe, né? Por exemplo, a gente tem o Bike Itaú aqui em São Paulo, mas ao longo do mundo a gente ainda está vendo bastante bicicletas compartilhadas, diversos modelos, tanto as que têm docas quanto as sem docas ainda continuam sendo utilizadas. E os patinetes, eles são uma inovação muito recente, né? E, enfim, é um modelo que a gente ainda precisa entender como ele funciona melhor. Ele é muito positivo para a cidade, porque ele realmente cria mais uma opção para as pessoas se deslocarem na cidade, uma opção sustentável, que não polui, uma opção que demanda de menos espaço do que um carro, né?
e uma opção que ajuda, por exemplo, a fazer essa integração. Assim, você pode fazer um pedaço até o metrô e depois você continua de metrô. Então, assim, os patinetes, as bicicletas compartilhadas são super importantes nesse contexto de mobility as a service, de mobilidade como serviço, onde a gente vai vendo cada vez mais a gente não precisando possuir um carro, possuir uma bicicleta, mas a gente tendo a mobilidade como um serviço, né? Como a gente democratizando cada vez mais esse serviço, né? E aí a gente vai tendo que fazer realmente essas compreensões de mercado, né? De como ela Pois vai é funcionar. possível imaginar alguma época em que isso comece ou seja, a época mais adequada para isso de fato deslanchar? Até que ponto que essa pandemia pode ser um processo que pode eu estimular? acho que a pandemia, com certeza, eu acho que ela vai ser pode estimular sim essa pós-pandemia, porque as pessoas vão talvez, elas são, esses modais, eles são uma opção para o transporte coletivo, né? Uma opção alternativa para o transporte coletivo. Então, que as pessoas talvez queiram evitar. A gente não vai poder mais colocar todo mundo no transporte coletivo agora, igual a gente fazia antes. Então, talvez esses serviços sejam sim. A gente ainda tem alguns serviços, por exemplo, de patinete ainda em operação aqui em São Paulo, né? Só que eles estão alugando por mês, justamente por essa questão também de higiene, como é que vai fazer, de limpeza, e eles estão alugando por mês. Enfim, tem alguns tipos de modelos que estão sendo avaliados. Mas tudo que for serviço de mobilidade, eu acho que é um momento realmente muito relevante e muito importante para essas empresas crescerem na operação delas, assim, porque a gente não quer que as pessoas voltem para o carro, né? Exato. E qual que é a avaliação hoje que resultados que vocês já estão obtendo hoje em relação a mudanças de comportamento com a pandemia, no Brasil, no caso? No Brasil, assim, pelo app... Só entendendo um pouco mais, a empresa sua eu posso definir como uma empresa de dados, de análise de informações. Isso, a gente é uma empresa de dados em mobilidade, a gente se intitula assim, mas o que a gente tem agora é o app de mobilidade, né? O app Quico, que ele no momento funciona só em São Paulo, mas porque é o que a gente acha que a gente vai, com esse app, a gente vai ter uma base, enfim, de usuários para entender cada vez mais sobre como as pessoas se locomovem, né? E trazer serviços e informações para elas. E tem planos de expansão. Sim, temos para planos outras de expansão. cidades. A gente já está olhando outras cidades e tudo. A gente começou em São Paulo, né? Porque é uma cidade que possui muitas opções de modais, né? Muitas possibilidades, né? De transporte. E a ideia é que a gente cresça assim. Desse ano ainda já devemos estar em outras cidades do Brasil. Desculpe, você tinha feito uma Sobre a pergunta questão dos também. resultados já em relação Sim, à mudança de comportamento com a pandemia. Sim, a gente fez, enfim, a gente vê que com esse isolamento, né, já caiu bastante o uso dos transportes. A gente vê que carro, por exemplo, em São Paulo, a gente já vê um pouco de engarrafamento que a gente não via anteriormente, né? Então pode ser que algumas pessoas, a gente não consegue afirmar isso, a gente não sabe quem que fez essa mudança, né? Mas isso pode estar acontecendo sim. Por exemplo, assim, no nosso próprio aplicativo, né, a gente já vê um crescimento de downloads e de uso quando a gente não tinha antes da pandemia. Porque as pessoas cada vez mais estão buscando informações em tempo real sobre o que está acontecendo com o transporte. Cada dia é uma mudança, cada dia, enfim, as linhas estão sendo readequadas, as autoridades de transporte estão tendo que aprender como esse fluxo de pessoas está acontecendo na cidade, né? Então, a gente ter isso monitorado, né? A gente ter uma plataforma que consegue enxergar isso e levar uma informação em tempo real para as pessoas é super relevante. A gente vê também algumas movimentações na cidade pedindo para que sejam abertas mais ciclovias, para que sejam destinados espaços da via para ciclistas e pedestres, porque realmente eu não tenho um número exato, né, sobre isso, mas as pessoas estão cada vez mais usando esses modais, a caminhada e a bicicleta também para se locomover, e não só o transporte coletivo, né?
Então, seria mais ou menos por aí. A perspectiva das pessoas trabalharem mais dentro de casa, a gente está vivendo um grande laboratório agora de confirmação de que é possível viver em home office, né? Trabalhar em home office. Será que vocês conseguem imaginar alguma tendência associada a isso? Como que isso vai impactar a mobilidade urbana nos próximos anos? Olha, ainda não tem nenhum estudo com nenhum resultado, tá, assim, bem claro sobre isso, mas a gente vê que são 3 grandes pilares que a gente acha que vão ter de impactos na mobilidade. O primeiro seria uma renovação do transporte coletivo, né? A gente vai ter que repensar como a gente transporta as pessoas em massa, né, na cidade. Então, a gente talvez, o que tem se falado muito de inovação no transporte coletivo é talvez você ter uma bilhetagem, né, eletrônica, não ter mais as pessoas tendo contato, tendo que pagar dentro do ônibus, ter um QR Code, ter aquele pagamento por contato, né? A gente ter, por exemplo, também o desenvolvimento dos modais compartilhados, né, desses modos de bicicleta, patinete, carro, e também que seriam os trabalhos à distância, porque quando você toma uma decisão de não se deslocar, você também está tomando uma decisão relacionada à mobilidade, né? Então, a gente realmente entende que vai reduzir bastante também, acho que vai impactar bastante, né, esse deslocamento das pessoas na cidade, essa capacidade que as pessoas estão vendo que elas têm, de talvez tomar algumas decisões, fazer umas reuniões, sem se deslocar, e como, assim, vai ser de forma gradual o retorno, né? A gente entende que ainda muitas atividades ainda vão ficar sendo feitas à distância. Enfim, eu acho que são esses 3 pilares da mobilidade que vão sofrer algum tipo de impacto. Como eu te disse, ainda não vi nenhum estudo e a gente também não tem nenhum dado ainda que fale exatamente sobre qual é o impacto da questão de ficar em casa, assim. Eu acho que isso a gente tem que esperar um pouquinho mais. A questão de transportes. A gente sabe que com a queda brusca, né, as empresas todas, as operadoras, estão todas numa situação super complicada, né, que o sistema de transporte do Brasil ele é pago pelo passageiro, né, quanto mais gente anda, mais ele arrecada, né, seria assim nesse sentido, quanto mais número de viagem, maior a arrecadação. Caiu o número de viagens, caiu bastante a arrecadação. Então, a gente ficou aí num ciclo meio vicioso aí de investimento em tecnologia e de queda de passageiro, enfim, como é que isso vai acontecer? No Brasil, eu acho muito complexo prever esse cenário enfim, e pensar o que vai poder ser feito. Eu acho que vai ter que ser pensado de uma maneira muito estratégica aí. O que a gente já vê de tendência foi, como eu te disse, assim, a gente vê cada vez mais algumas, tipo, bilhetagem sendo automatizada, a gente vê um pouquinho de automatização acontecendo daqui a 2 anos, a gente vê alguns dados, por exemplo, que são super relevantes, como, por exemplo, lotação de ônibus sendo levados para o usuário, né, do transporte coletivo em tempo real. Então, acho que essa questão dos dados vai crescer bastante. Se a gente conseguir coletar esses dados de forma inteligente e conseguir passar para o usuário em tempo real, isso realmente vai ser super relevante. E aí, enfim, e a gente tem outros impactos, como, por exemplo, impactos relacionados à segurança, né, de redução de contato, também de limpeza. Talvez a gente tenha também um pouco de impacto nesse sentido. Há 5 anos, eu acredito que a gente já vá para um ambiente mais de integração modal, assim, onde a gente consiga ver a bicicleta, o patinete, o carro compartilhado, o motorista por aplicativo, sendo combinado com o transporte público de forma mais inteligente. Então, as pessoas, às vezes, a gente vai ter, por exemplo, os ônibus sob demanda, né? Isso é uma coisa super relevante também, que eu acho que, enfim, pode, ao invés de a gente ficar fazendo um ônibus circular, né, para um monte de lugar, você tem um sistema de ônibus, já existe, né? Inclusive já existe em Goiânia, já existe em São José dos Campos, no Brasil, em outras cidades do mundo. Você reserva o seu lugar um dia antes e depois ele passa e ele otimiza a rota com as pessoas. É um micro-ônibus, seria um micro-ônibus, um fretado, mas utilizando uma plataforma digital. Então, assim, eu acho que a gente já vai estar bem mais avançado nessa questão de uma mobilidade mais integrada, assim, olhando mais holisticamente para a mobilidade como um todo.
Não, por exemplo, Milão e Paris são duas cidades que tomaram umas decisões muito legais, assim, que vale a pena ressaltar, assim, porque Paris já tinha um plano de tornar a cidade bike-friendly inteira, né? Em até 2024. Eles adiantaram esse plano para fazer agora até o final do ano. Então, eles vão fazer um monte de intervenção na cidade Isso para que as com pessoas pandemia possam... também? Ou antes da pandemia? por causa do Covid, por causa do Ah, Covid. é? As ruas limpas, sem pessoas, né, sem carro, sem nada, abriram espaço para as pessoas poderem fazer e tomar esse espaço para aquilo que talvez seja mais importante. E Milão também anunciou um plano, né, que traduzido para o português seriam ruas abertas, né, que seria também modificar 37 quilômetros de vias da cidade, dando mais espaço para ciclista e para pedestre, tudo isso através de um modo de temporário. Então, eles vão usar tinta, vão usar cone, e eles vão testar, fazer esse teste por causa do Covid também. Então, o Covid ele está sendo realmente um gancho para as pessoas repensarem a infraestrutura da cidade, repensarem como a gente trabalha os dados, né? Que dado a gente está levando para as pessoas, o que é relevante e que informação também. Sim. Acho que é isso.